Olá, eu sou o professor Felipe Guedes e para mim é uma grande honra poder estar aqui com vocês nesse encontro virtual. Aqui um pouquinho do que eu já fiz, do que eu faço, do que eu estudei e os meus contatos. Fiquem à vontade de entrar em contato, tirar qualquer dúvida, o que for necessário. Aqui os contatos da minha equipe. Eu vou passar para vocês aqui um pouquinho no que se refere à administração de consultórios. A gente tem um pouco de experiência na área, são mais de 30 anos em consultório particular. A gente administra alguns cursos de pós-graduação e também temos o MBA de Gestão em Negócios, então eu vou tentar passar para vocês um pouquinho da nossa experiência no que se refere a esse tema. A gente vai começar agora com algumas definições, né? Usar alguns termos e definições que a gente vai usar aqui durante essa apresentação. Nossos orçamentos não serão mais chamados de orçamentos, nós vamos tratá-los agora de vendas. Nossos serviços não serão chamados de serviço, nós iremos chamá-los de produtos. Nosso paciente ou cliente, como vocês prefiram, será o nosso público-alvo e o nosso consultório passa a ser denominado a partir de agora como ponto ou negócio. Apenas lembrando que a gente não vai falar de odontologia. A gente vai falar aqui neste nosso encontro sobre como ganhar dinheiro com odontologia, de uma forma ética, principalmente. Então, iremos falar de negócios. Vamos do princípio. Todos nós temos sonhos. Vocês têm seus sonhos, já tiveram seus sonhos, alguns realizados, outros por se realizar. Um dos maiores sonhos que nós temos é a nossa independência. Né? É essa independência que nos desloca para o próximo passo. É essa independência que faz com que a gente evolua como profissional, como pessoa. Nosso primeiro sonho, normalmente, é a nossa independência, morar sozinhos. À medida em que a gente amadurece, a gente percebe que para morar sozinho a gente tem que ter uma independência financeira. Morar sozinho não significa somente sair de casa e vamos lá, vou para a vida. Não. Morar sozinho significa um planejamento, ter a liberdade financeira para você poder pagar seu aluguel, as suas contas, porque senão você simplesmente vai estar mudando de casa. Você vai estar numa casa dos seus pais, onde eles te sustentam. Isso não é morar sozinho. Então a gente sonha a partir daí com uma carreira que nos sustente, uma carreira que nos dê um ganha-pão. Que a gente evolui, entra na faculdade, então a gente tem a nossa carreira, né? Mas aí a gente descobre que, com o diploma embaixo do braço, né, isso não é tudo. Após esse nosso tão almejado diploma, após a gente conseguir alcançar essa meta, concluir este sonho, a gente chega à conclusão de que a gente não tem um rumo. E como no diálogo da Alice, no filme, onde ela conversa com o gato, nós nos perguntamos: e agora? Que caminho seguir? No diálogo do filme, Alice pergunta para o gato aonde irá dar este caminho. O gato lhe retruca, falando: Horas, aonde você quer ir? A Alice responde que não sabe. Então, alto da sua inteligência, o gato responde para Alice: se você não sabe para onde ir, então qualquer caminho te leva aonde você quer. Ou seja, se você não tem um objetivo, você não pode traçar seus rumos. Partindo então desta premissa, né? Você, na verdade, depois de formado, você vai passar a ter duas opções.
Então a nossa aula começa praticamente agora. Para alguns de vocês, a aula pode terminar aqui. Se vocês escolheram a carreira pública, né, o seu sonho é ser funcionário público. É válido. Mas o que vocês estão sonhando? Vocês estão sonhando com uma estabilidade no emprego, uma carteira registrada, mas um limite de salário que, na verdade, é o teto do funcionarismo público. O seu ganho salarial está limitado ao teto salarial da sua categoria. Para os concurseiros, fica aqui uma dica. Existem sites no mercado que lhes mostram mais ou menos o que vocês podem esperar ou ganhar como funcionários públicos. Mas é importante lembrar que a grande maioria das prefeituras do Brasil pagam salários que podem ser considerados até ofensivos. Mas o pior é que o salário, por mais ofensivo que seja, vai ter uma procura e uma fila de espera gigantesca. Muitos colegas fazem fila por um salário de R$ 1.000, R$ 2.000 por mês. Agora, para os colegas que escolherem o seu caminho através de um negócio próprio, caso seu consultório, a nossa conversa poderá surtir algum efeito a médio e longo prazo. Mas vamos deixar claro, não se engane, não existem fórmulas mágicas. Aquele cidadão que vem para vocês vender a fórmula mágica de que vocês vão conseguir mais de 200 pacientes por mês se aplicarem suas fórmulas de lançamento, se aplicarem sua metodologia de vendas, se aplicarem todos os conhecimentos de neuromarketing que eles vão passar para vocês, se vocês caírem nessa conversa, me desculpem, vocês acreditam em conto de fadas. Não existe mágica, não existe toquinho mágico que vai mudar a vida de vocês, a vida financeira de vocês, se vocês não se prepararem, se vocês não tiverem um preparo para isso. Se esse toque mágico existisse, vocês podem ter certeza que eles não seriam palestrantes. Eles estariam hoje montando 10, 20, 30 clínicas odontológicas e faturando 200, 300 mil reais por mês em cada uma das clínicas. Mágica não existe. Isso é muito trabalho. Mas, com certeza, se vocês se dedicarem dentro de seus consultórios, eu não diria que o céu é o limite, mas eu diria que a possibilidade de ganhos na odontologia, ainda hoje, apesar da crise, ela é bastante interessante. Desde que você monte seu próprio negócio e consiga tocar esse negócio de uma forma adequada. Tá? Mas antes vamos para um choque de realidade. O choque de realidade aqui do Brasil. Como a odontologia anda aqui no Brasil? Hoje nós temos no Brasil algo em torno de 320 mil profissionais formados e atuantes. Dentro disso daí a gente ainda tem aí, 11% da população nunca visitou um dentista. 2,5 milhões de adolescentes nunca visitaram um dentista. 8 milhões de brasileiros têm mais de 30 anos e já usam prótese. 3 a cada 4 idosos não possuem nenhum dente. E a grande maioria são pessoas sem dinheiro. Ainda a respeito desse assunto, segundo o Conselho Federal, hoje no Brasil são 322 milhões de mil dentistas e 200 milhões de habitantes, o que dá mais ou menos 620 dentistas por habitante. E olha que dado interessante. Nos Estados Unidos nós temos 135 mil dentistas. Na Alemanha, 65 mil dentistas. E se somarmos as duas populações, temos aí respectivamente 330 e 85 milhões de habitantes. Nós teríamos aí uma média de 2.075 pacientes por dentista. Hoje no Brasil, 19% de todos os dentistas do mundo estão aqui. Para quem gosta de fonte, as fontes estão aí embaixo.
É só consultar. Alguns dados financeiros para vocês, né? Vamos falar um pouquinho de finanças. Tem uma colega que é profissão da moda hoje, né? Coach. A doutora Maria Luísa, ela fez uma pesquisa e ela descobriu que 16% dos cirurgiões dentistas ganham acima de 72 mil reais por ano, o que dá uma média de 6 mil reais por mês. É um salário bom? Bom, bom para quem? Você, hoje, conseguiria viver com um salário desses? É um salário interessante, né? Eu prefiro encarar de uma outra forma. Eu prefiro encarar da seguinte forma: 84% da população odontológica do Brasil ganha menos de 6 mil reais por mês. Ganha muito pouco. Por quê? Seja porque vem de camadas sociais muito baixas e não tiveram sua chance de evolução na carreira, ou principalmente porque não tiveram a chance de montar seus próprios consultórios. Ricardo Novak, que é outro coaching da área, ele comenta que 92% dos dentistas ganham menos de 9 mil por mês. Para a nossa profissão, é muito pouco. Eu, como sou um curioso da área, e a gente dá muitas palestras, nossos cursos dentro do contexto odontológico, a gente faz muitos eventos, então eu resolvi pesquisar dentro dos nossos alunos, alunos da nossa equipe, né? Foram feitos alguns questionários que faziam algumas perguntas para os nossos alunos e eu fiz a coleta de mais ou menos 500 questionários distribuídos, né? Mais ou menos 350 retornaram com a resposta. Isso entre o ano de 2017 e 2018. Né? Dentro desse quadro aí vocês vejam que SC são dentistas sem consultório, CC são dentistas com consultório e CE dentistas com especialidade. E uma das perguntas que a gente fazia, dentre muitas que a gente fez nesse questionário, era a faixa salarial na qual esses dentistas se encaixavam. E olha que interessante. Né? A quantidade de dentistas de cada coluna foi mais ou menos semelhante, algo em torno de 90 dentistas responderam, cada um dentro de uma coluna. Então nós temos uma amostragem muito semelhante. O colega que não tinha consultório tinha uma média de R$ 3.600 de salário mensal. O colega que se aventurou como microempresário, como microempreendedor, né, e montou o seu negócio, conseguiu triplicar o seu salário. Ou seja, um cirurgião dentista que tem consultório, ele consegue jogar sua renda média para algo quase perto de 12 mil reais. E agora uma boa notícia para vocês que estão aí fazendo especialização, né? Dentistas que têm especialidades, eles conseguem ter um rendimento muito acima da média dos dentistas sem especialidade. Eles conseguem uma renda de quase 17 mil reais por mês. Estamos aqui falando de renda líquida, o quanto o colega embolsa e leva para casa. Então, dentro dessa iniciativa privada, a ideia é que não se importe e não se imponha limites, né? Na iniciativa privada, o céu não é o seu limite. O seu limite, ou o limite da sua vida, é a sua visão. Que visão você tem do seu negócio? Qual é a sua ideia de negócio? E aí, então, a gente faz uma pergunta aqui para vocês. Reflita a respeito. Quanto custa? Quanto custa uma restauração? Quanto custa uma PT? Quanto custa uma pério? Quanto custa uma endo? A pergunta quanto custa, ela costuma trazer algumas dúvidas para o colega na hora de responder. Alguns falam o seu preço final. Gente, quando a gente fala de custo, não estamos falando de preço final. Estou falando quanto custa para você. A ideia é que a gente monte a sua tabela de preço.
E a sua tabela de preço ela tem que ter um motivo para existir. Uma montadora, por exemplo, não põe um automóvel à venda no mercado e escolhe um preço aleatório para vendê-lo. Ela faz uma série de outras pesquisas antes para descobrir em que nicho de mercado este automóvel vai se encaixar, quanto é o meu custo, ou seja, quanto cada parafuso custou para ser colocado naquele automóvel, para que eu tenha então a minha margem de lucro ou o meu objetivo de ganho. E aí a gente já descamba para outra pergunta, né? A pergunta seguinte é: o que eu devo cobrar? Horas. Cobre tudo. Tudo que entra no seu consultório deve ser pago pelo seu cliente. Tudo que entra dentro do seu negócio é custo. E o custo tem que ser repassado integralmente para o seu cliente final, sob pena de você estar tirando dinheiro do seu bolso para atender o seu paciente. Coloque tudo na ponta do lápis, faça as contas e aprenda a fazer contas. E cobre pelo seu serviço o que ele vale. Nós, cirurgiões dentistas, temos o hábito de não cobrar o que vale o nosso trabalho. Como estabelecer o meu custo? E por que eu estou falando de estabelecer o custo? Porque você só consegue fazer o seu preço final de vendas depois que você estabelece o custo do seu produto. Para profissionais liberais, profissionais que vão trabalhar como prestadores de serviço, uma forma muito adequada de se estabelecer custos e fazer a tabela final de vendas é estabelecer o preço do seu tempo ou o preço da hora trabalho. Para eu estabelecer o valor final do meu produto na hora trabalho, eu tenho que saber o quanto custa uma hora do meu trabalho. Mas e aí? Eu continuo fazendo a mesma pergunta. Qual é o preço? Bom, a resposta que vocês têm que dar é exatamente essa. É o que, para quem e onde. O que eu vou vender? Para quem eu quero vender? E qual o local ou onde eu escolhi montar o meu negócio? Ora, a somatória de tudo isso me dá o custo final. Então a pergunta é: o que eu vou vender? Bom, nós vendemos serviços. Nós vendemos uma prótese total, nós vendemos uma restauração, nós vendemos um laminado, né, uma faceta laminada, ou um laminado ultrafino. Esqueçam o nome, lente de contato, é tão feio, né? Um laminado ultrafino. Para quem que eu vendo isso? O público que pode pagar por uma resina é o mesmo público que pode pagar por um laminado cerâmico? Não necessariamente. E aonde eu vou vender tudo isso? Porque todas as respostas para essas perguntas me dão um custo. E assim que eu determinar esse custo, eu consigo determinar o preço da minha hora de trabalho. A maioria das respostas para essas perguntas você pode compilar em um pequeno documento. Esse documento a gente chama de plano de negócios. O plano de negócio também é chamado de plano empresarial. Então, é um documento que dentro dele são especificados numa forma escrita, claro, tudo que o seu negócio se propõe a entregar para os seus clientes. Né? Então a gente tem que ver o que, dentro da iniciação do nosso negócio, o que a gente quer vender. Né? Então, essas perguntas têm que ser colocadas dentro desse plano de negócios para que você monte o seu negócio, o seu consultório. É que a maioria de nós não faz isso. A gente já monta o consultório de qualquer jeito, em qualquer lugar onde o bolso cabe o aluguel, né? Mas a gente sabe que o sucesso do meu negócio depende muito da localização que eu escolhi para ele. E essa localização ela determina diretamente o que eu vou vender. Porque a localização ela vem acompanhada de um público específico para a região. Este público nós chamamos de público-alvo. Então, antes da gente definir a localização do negócio, é interessante que você tente definir o perfil do seu consumidor. Então, é mais ou menos assim. Eu quero. Minha ideia, né?
Eu quero vender laminados ou eu quero vender resinas? Gráficas da região para descobrir então o poder de compra do meu paciente. Qual é o poder de compra do meu paciente? Esse bairro é um bairro que eu escolhi, é um bairro dormitório, é um bairro comercial. Dentro desse bairro dormitório, eu tenho o trânsito de pessoas durante o dia inteiro ou só à noite? Isso pode inclusive definir o horário de funcionamento do meu negócio. E se é um bairro comercial, a que horas o comércio fecha? Esse povo, depois que trabalha no bairro comercial, vai para onde? Faz o quê? Permanece por ali? Eu tenho chance de manter o meu negócio aberto depois de um horário normal ou não? O poder de compra do meu paciente está diretamente relacionado ao salário que ele ganha. E como é que eu faço para saber o poder de compra do meu paciente? Simplesmente chego para o meu paciente e pergunto quanto você ganha por mês? Posso fazer essa pergunta para ele? Bem, se você montou o seu negócio antes de saber o poder de compra do seu paciente, né, na verdade você está fazendo isso da forma errada. Nós vamos tentar consertar isso daí. Você já tem seu negócio montado, né? Você não fez a pesquisa de mercado e você quer saber do seu paciente o quanto ele ganha. Né? Essa pergunta ela pode ser extremamente constrangedora. Eu tenho certeza que se estivéssemos aqui ao vivo e eu perguntasse para qualquer um de vocês quanto vocês ganham, muitos de vocês teriam um certo receio, um constrangimento de me dar uma resposta direta. Assim é com os nossos pacientes, apesar de que nós estamos financiando para eles um tratamento, certo? Mas essa resposta ela pode ser obtida de uma outra forma, né? Uma perguntinha básica: qual é a sua profissão e há quanto tempo você está nessa profissão? Após essa perguntinha, nós podemos então consultar a bolsa de salários. E são dados públicos, estão aí no Google, né? A gente consulta a faixa salarial da família. Bom, o meu paciente é um metalúrgico e ele tem um salário, ele tem 10 anos de formado e um metalúrgico com 10 anos de formado ganha, em média, X reais. Isso vocês acham na bolsa de salários de uma forma muito fácil. Após a obtenção desses dados, né, a gente consegue então estabelecer qual a classe social dos nossos trabalhadores. Aqui eu montei duas tabelas para vocês que trabalham exatamente em cima dessa informação. Né? Uma tabela Brasil, eu não sei se todos vocês são de São Paulo, então uma tabela Brasil, onde você pode consultar a faixa salarial dos seus pacientes para um salário mínimo de 1.045 e embaixo a classe social São Paulo, onde o salário mínimo é um pouco maior, né? E a gente consegue classificar os nossos pacientes. E aí ver se os nossos orçamentos, na média, cabem dentro do salário deste público-alvo que a gente escolheu ou não. Caso você pode ser feita com uma pequena visita ao bairro de pretensão, onde vocês pretendem montar o seu negócio, e vocês começam a conversar com os comerciantes da região. Pergunta simples, né? Como é que é a população da região? Eles gastam muito, gastam pouco? Vão nas farmácias, perguntam se eles gastam muito com saúde ou não. E aí já está uma grande possibilidade para vocês iniciarem o seu chamado networking inicial. Através disso, vocês conseguem começar a divulgar o seu negócio. Conseguem inclusive dizer que em breve haverá parcerias interessantes com os comerciantes do bairro, com funcionários dos comércios do bairro, porque vocês pretendem montar um consultório ali e pretendem se integrar no bairro. Então é uma forma também de começar, antes da montagem do consultório, já a vender o seu produto. Ao bairro, né? É interessante que a gente pontue algumas coisas que devem ser vislumbradas.
Eu vou deixar aqui então essa listinha para vocês de um checklist para que vocês, se pretenderem montar o seu segundo consultório, ou ainda não tiverem montado e pretendam montar, observem dentro do bairro. Né? Vejam se a rua tem movimento ou não, se existe um ponto de ônibus próximo ou não, se em frente ao seu consultório existe um terreno vazio que pode trazer lixo, ou lá do seu consultório pode trazer acúmulo de lixo ou não, se o consultório tem visibilidade, se é muito sol, muita sombra, ou se é num bairro, numa região mais violenta do bairro, enfim, são coisas que a gente tem que observar com antecedência. Né? E é a gente, durante a visita, focar no produto que a gente quer vender. Né? Não dá para você montar uma revenda de carros de luxo num bairro pobre ou dentro de uma comunidade. Por outro lado, né, não dá para você montar o seu negócio com sistemas CAD/CAM, equipamentos super modernos, caros, num bairro de periferia onde você não tem um público que pague o seu custo. Tudo isso tem que ser pensado. E nada impede de focarmos em populações mais humildes. Independente da sua classe social, você pode focar em consultórios mais simples. O importante é que você trabalhe dentro da ética e da biossegurança. Né? População mais diferenciada. Né? O interessante é que o seu público se sinta à vontade. Então vamos pensar, montar um consultório de luxo num bairro pobre talvez não seja necessariamente uma coisa inteligente da sua parte. O paciente que passa na porta do seu consultório, se ele tem um poder aquisitivo baixo, ele pode olhar para aquela fachada, para aquele prédio ou para aquela sala de espera super luxuosa e falar: nossa, não tenho dinheiro para tratar aqui, e nem sequer entrar no seu consultório. Por outro lado, se você está pensando em montar um consultório num bairro mais nobre, montar um consultório extremamente simplório pode deixar pouco à vontade os pacientes de poder aquisitivo mais alto. Eles podem não se sentir à vontade dentro de um consultório extremamente simplório, não é um ambiente que ele esteja acostumado a frequentar. E vejam bem, eu não estou falando de exclusão social ou de preconceito social, eu estou falando de foco no seu comércio. Eu não monto uma loja da Ferrari dentro de uma comunidade. Então, há alguns conceitos interessantes, os conceitos da parte financeira, que podem parecer simples, mas que causam algumas dúvidas e não são tão simples de verdade. Né? Quando a gente fala de custo, despesa e lucro, a somatória dos três dando o nosso preço de venda, é importante que a gente explore cada um desses itens de forma mais detalhada. Vamos lá. Custo é o quê? Bom, custo é tudo o que eu gasto para colocar o meu produto no mercado. Cada uma das despesas que eu tenho com a colocação deste produto no mercado é chamada de custo. Custo é o quanto de recursos eu aplico para que este produto esteja, então, lá no mercado. Né? Despesa é tudo que eu pago para disponibilizar a venda deste produto. Uma forma simples para eu determinar se o que eu estou tendo no meu consultório, o que eu estou gastando com o meu consultório é custo ou despesa, e lembrando, custos quase não podem ser cortados, agora despesas eu posso cortá-las, é fazer uma pergunta muito simples. Né? Se eu eliminar determinado gasto da minha linha de produção ou de aquisição de estoques, essa linha de produção será afetada? Se a resposta for sim, não posso eliminar esse custo porque eu afeto a minha linha de produção, essa despesa, né? Então eu tenho essa despesa como custo. Se essa despesa puder ser eliminada, ou seja, a resposta é não, não afeta
nem o estoque, nem a produção, então é despesa. Não sei se vocês conseguirem entender. Então vamos lá. Se eu cortar a compra de um produto, resina composta, do meu consultório, não quero mais gastar com resina composta. Eu estou cortando custo ou despesa? Você está cortando custo. Por quê? Porque sem resina composta você não produz restaurações. Então ela afeta diretamente ou o seu estoque ou a sua produção. Ah, se eu cortar a propaganda neste veículo de publicidade, vai afetar a minha produção? A princípio não. Então a propaganda pode ser considerada como despesa num primeiro momento. Lá na frente a gente vai perceber que às vezes a propaganda está diretamente ligada à sua produção. Sem propaganda você não tem pacientes. Acho que deu para entender a diferença entre custo e despesa. Pensando dessa forma, então, o salário do meu principal funcionário seria um custo ou uma despesa? E já digo para vocês começarem a pensar nesse seu principal funcionário. Ora, o que eu gasto com o meu principal funcionário é custo. Porque se eu eliminar ele da quantidade de dinheiro que eu gasto com o meu consultório, eu estou eliminando exatamente o responsável pela produção do meu produto final. Então, o salário de qualquer funcionário que nós temos no nosso negócio sempre é um custo. Da mesma forma que eu gasto com novas tecnologias, equipamentos, porque é através deles que nós conseguimos produzir o nosso produto. E lucro? Qual o conceito de lucro? Bom, lucro é tudo o que me sobra após eu pagar todos os gastos com o meu negócio. E aqui eu não estou falando como cirurgião dentista, insisto com vocês de novo, estou falando como empresário. É bom que vocês lembrem que no consultório de vocês são, além de empresários, são o seu principal funcionário. Aqui eu estou falando de lucro com o negócio e não o pagamento do salário do seu funcionário. Tá? E preço, dentro desses conceitos todos, preço significa o quê? Bom, preço é tudo que o comprador do seu produto, o seu futuro ou não futuro cliente, vai pagar pelo seu produto oferecido. Então, quando eu entro numa loja de eletrodomésticos e olho uma televisão, por exemplo, e vejo que custa R$ 1.500, aquele é o preço. Agora, aquela TV de R$ 1.500, mesmo que cara para o meu orçamento, ela pode ter um valor intrínseco que faz com que eu queira gastá-la. Então, o valor é o que eu, como consumidor, levo para casa, né? Que vai me dar o quê? Vai me dar algum prazer. Valor é algo intangível. Né? É o preço que alguém está disposto a pagar apenas pelo prazer de ter aquele objeto ou serviço que está sendo ofertado. O valor de um objeto não está no preço que você paga, mas sim no prazer ou na lembrança prazerosa que a posse desse objeto ou serviço vai proporcionar para o consumidor. Steve Jobs ele tinha uma frase muito interessante. Ele dizia sempre que em qualquer negociação você nunca deve falar o seu preço antes que você tenha tido a oportunidade de mostrar para o seu cliente e que ele entenda o seu valor e o valor do seu produto. Então é interessante que a gente, dentro do nosso consultório, mostre para o nosso cliente o quanto que ele vai ganhar com a compra daquele meu produto. Fazendo um resumão do que foi falado até aqui, né? O meu preço final é a somatória do custo mais o lucro que eu, como empresário, microinvestidor, quero ter. É importante lembrar que aqui, não esquecer, né?
que o salário do seu funcionário é pago por você, patrão. E quando eu falo do seu funcionário, estou falando de você mesmo. A não ser que você já seja um empresário e já tenha funcionários dentistas no seu consultório. Né? O seu salário, quem paga é o seu patrão. O seu patrão é você. E isso tem que sair do dinheiro da sua empresa, que é o seu consultório. E essa empresa tem que dar lucro para você como empresário. Trocando em miúdos, o dinheiro que entra no seu consultório não é todo do seu funcionário, de você mesmo no caso. O seu patrão tem que ter um certo lucro. A gente vai ver mais adiante nos cálculos que é bom deixar uma margem de lucro para este dono de consultório. Né? E o que, como objetivo, é construir uma tabela de preços nessa aula, a gente vai tentar orientar vocês a respeito de fazer esses cálculos de uma forma bastante inteligente. Outra coisa interessante, né? Depois que eu estabeleço o meu preço final do meu produto, eu posso alterar? De repente, do nada, eu resolvi dobrar o preço do meu produto. Eu posso fazer isso? Na verdade, vocês podem, né? Com o tempo, e isso vai fazer com que vocês mudem também o seu público-alvo. Né? Na verdade, a partir do momento que vocês entram numa especialidade, como é o caso do que vocês estão fazendo agora, ninguém entra para fazer uma especialidade para oferecer o mesmo serviço que oferecia antes. A ideia é, quando vocês se tornam especialistas, é oferecer algo de melhor, algo com melhor qualidade, com melhor tecnologia, melhor acabamento, melhores materiais. E isso demanda custo. Se demanda custo, você tem que automaticamente cobrar mais caro. Né? Então, a partir do momento que vocês entram numa especialidade, vocês já estão mudando o seu produto. Ao final da sua especialização, o seu produto não será mais o mesmo. É um produto diferente. E como produto diferente, ele tem que ter um valor diferente. Então o valor para o seu produto será maior. Portanto, o preço final tem que ser. Partindo do suposto que o meu preço tem que ser maior, o meu produto final tem que ser mais caro, eu só posso fazer isso se eu agregar valor ao meu produto. Fazer uma especialidade é agregar valor. Seja ela na dentística, na endo, na prótese, não importa. Por exemplo, fazer endo e sessão única é muito mais interessante do que levar 3 sessões para fazer uma endodontia. Então, o seu motor rotatório, ele é um agregador de valor. Portanto, você pode, deve, cobrar um pouco mais caro pelo seu trabalho. E será que eu esqueci de alguma coisa, então? Quando eu estou falando de montagem de tabela de preços, esqueci de alguma coisa que vai compor minha tabela de preços? Né? Bom, normalmente não é um assunto agradável, principalmente para os graduandos, mas vamos lá, né? Você estudou, você se formou, você teve um custo que hoje, miseravelmente, está beirando os 500 mil reais para você se formar, contando isso com uma faculdade particular. E aí você começa a fazer conta, né? Você se forma, recém-formado, arruma um emprego ali de 2 mil reais por mês, acha que está maravilhoso como recém-formado, 2,5. E aí você esquece de um pequeno detalhe, aqueles 500 mil reais hoje na renda fixa te rendem 3.500 reais por mês. Trocando em miúdos, se você se contentar com aquele salário de 2,5, era melhor você não ter estudado, colocado o seu dinheiro na renda fixa, você teria um rendimento maior do que o seu salário atual. Né? E aí? Então, neste valor aí que a gente colocou, vocês vão começar a ver que algumas franquias no mercado custam menos do que o investimento na profissão, né? Na profissão. E trazem um lucro imediato. Você monta a franquia hoje e amanhã você já está ganhando dinheiro. Então, esse valor que você investiu para se formar, quem tem que pagar, no final das contas, é o seu paciente. Então, estabeleça um prazo para o retorno deste dinheiro investido. Seja na forma de dinheiro poupado ou investimento em imóveis, investimento no mercado de ações ou no que quer que seja.
Então a ideia é a gente fazer algumas contas para que a gente possa então ter o retorno desse dinheiro, o retorno desse investimento, de uma forma profissional e correta. Vamos então fazer algumas contas, né? Tentar responder então de uma vez por todas o custo. Quanto então um serviço desses, né? O primeiro passo é você estabelecer então uma meta mensal. Que meta mensal? A meta mensal de quanto você quer ganhar. Aqui a gente pode partir de dois pressupostos. Você já estabeleceu que você como empresário e principal empregado é um ser único, você já pode estabelecer uma meta única de empresário funcionário. A forma correta seria você estabelecer o seu salário para o seu funcionário, você como patrão, e estabelecer um ganho extra para você, como empresário. Ou se você definir que você quer, por exemplo, ganhar 10 ou 15 mil para sua casa, já levar para sua casa, independente do seu negócio, né, você já pode estabelecer dessa forma. Após estabelecer essa meta mensal de rendimento, né, é interessante que você calcule o valor da hora. Este é o valor de hora líquida. Muito simples, olha, eu quero ganhar 10 mil reais por mês e quero trabalhar 160 horas por mês. Divide os 10 mil por 160, você vai ter o custo líquido da hora trabalhada. Em cima disso, você tem que definir os seus custos fixos. E aí some tudo. Na hora que você adicionar as despesas de investimento, e essas despesas de investimento somadas têm que ser divididas pelo número de meses que você quer o retorno. Então, eu gastei X na faculdade, Y com equipamentos, Z com montagem de consultório e eu quero o retorno deste meu investimento em 10 anos. 10 anos são 240 meses. Então você vai dividir esse investimento todo por 240 meses e somar ao seu custo fixo mensal. Em 10 anos você terá o retorno do seu investimento. Desde que, é claro, você não inclua isso no seu salário mensal. Desde que você faça uma poupança para isso. Fazendo isso no final de 10 anos, você terá os seus 500 mil reais de volta no seu bolso. Certo? Soma tudo, divide pelo número de horas e você vai ter o valor da hora trabalho. Não é tão complicado. É relativamente simples. Né? Vamos a um exemplo prático disso daí, com números? Então vamos lá. Meu custo mais despesa está em R$ 8.500. Né? Essas despesas já incluem o salário de 6 mil. Eu quero ter um lucro líquido, e aqui como empresário, de 15% em cima do faturamento bruto da minha empresa. Né? Se o meu faturamento bruto é de 9.775, por exemplo, né? Se o meu faturamento é de 8.500, né, por exemplo, eu tenho que ter ali um faturamento de 9.775 para ter um lucro líquido de 15%. Isso você leva para sua casa como empresário, mais os 6 mil de salários como funcionário. Se eu quero um lucro de 30%, né, eu já jogo isso em cima da minha despesa. E aí eu estabeleço o preço da minha hora de trabalho, para que eu tenha então o quê? Esses R$ 2.400 líquidos como empresário. Pô, Alipe, mas eu sou funcionário de mim mesmo. Mas é o que eu falei, você já está levando 6 mil. Na verdade, você vai levar os 6 mil como funcionário, porque isso já está embutido no custo da sua empresa, mais o seu lucro de empresário. O ideal é que esse lucro de empresário fique separado numa conta separada do consultório. E que você, ao final do ano, faça a distribuição de lucros entre os acionistas principais. Quem são os acionistas da sua empresa? Ora, você e eventualmente um sócio. E aí vocês dividem anualmente este lucro, como qualquer empresa séria faz. O ideal é que você, dentro da sua casa, se contente a viver com o seu salário que você estabeleceu para você mesmo. Que pode ser de 4, 5, 6, 12, 20, não importa. Você vai estabelecer. Só que você tem que correr atrás desse dinheiro. Tá? Então vamos lá, estabelecendo o valor da minha hora trabalhada para um lucro de 15%, né, eu teria que ter ali um valor de R$ 61,03 por hora trabalhada. Se eu, como empresário, quiser um lucro de 30%, ó, o meu
custo da hora de trabalho seria de R$ 68,12. Levando isso para o consultório, bom, com estes números, o meu consultório não pode ter nenhum serviço feito em 1 hora que custe menos do que 61 ou 68, dependendo da minha margem de lucro como empresário. Então, não dá para fazer uma restauração classe 2, por exemplo, que eu demoro 1 hora para fazer, por menos do que esse valor, sob pena de eu não estar ganhando aquilo que eu preciso ganhar para cobrir minhas despesas. Né? Quando eu levo lá para o paciente, como cobrar, como eu devo cobrar, o que eu vou cobrar, já falamos sobre isso, né? Tudo. E como passar o orçamento para o nosso paciente? Né? Como que eu chamo ele e passo esse orçamento? A primeira coisa que você tem que fazer é a introdução do orçamento, dizer o valor, lembra que a gente falou lá atrás? Então, mostrar o que você já fez na vida para esse paciente. Mostrar para esse paciente a importância dele fazer aquele tratamento. O que aquilo vai agregar na vida dele? O que aquilo vai trazer para ele de mais importante? E depois, dar o preço no final. E aí se preparar para o quê? Horas para a pechincha, para a negociação. Né? Então, uma coisa que a gente não deve nunca é se ofender com uma negociação. Quando o paciente propõe, doutor, não dá para dar um desconto, ele já aceitou o seu tratamento. O que ele está querendo é negociar as formas de pagamento. Então, ficar ofendido porque o paciente está pedindo um desconto é o primeiro caminho para você não ter pacientes. Tá? Então, a negociação que ele está se propondo a fazer é bem-vinda. Ele está ali disposto a pagar o que você quer, desde que você ofereça alguma condição que, na cabeça dele, seja vantajosa para ele. Então é interessante que durante a construção da nossa tabela de preços, a gente também já embuta um valor para negociações. Qual o valor que você pretende negociar com o seu paciente de descontos? 5, 10, 15%? Ótimo! Então aumente a sua tabela de preços em 20, 25%. E você terá uma margem grande para negociar com esse paciente. Ele vai ficar feliz da vida. Olha, o dentista me deu 12% de desconto, 15% de desconto. Na verdade você aumentou para dar desconto, né? É 50% do dobro, lembra? É assim que as negociações são feitas. Então o negócio tem que ser visto como um processo de satisfação para ambas as partes, tanto para cliente como para você, profissional. E toda vez que o seu paciente propuser um desconto, isso significa que ele já aceitou as suas propostas. Ele só está querendo saber aonde ele pode chegar. Né? E aí? Chegamos sempre à mesma pergunta, mas como saber se o que eu estou cobrando é justo? Né? A gente tem aí uma série de definições espirituosas, né, sobre o trabalho, né, sobre a forma como o trabalho enobrece, o trabalho não mata, mas eu tenho certeza absoluta que se vocês hoje de manhã abrissem o noticiário e descobrissem que vocês ganharam 200 milhões na Mega Sena sozinhos, eu duvido, primeiro, que vocês estivessem aqui assistindo a minha aula. Segundo, que vocês se preparassem para ir trabalhar no seu consultório, por mais nobre que seja o trabalho. Eu acho que a maioria de vocês encaixa nesta definição. Né? Eu acho também isso. Quem inventou o trabalho não tinha o que fazer. Né? O cidadão devia estar morto. Mas a ideia da pergunta é: será que o que eu estou ganhando é suficiente? Está correto? Você pode responder com essa figura que vocês estão vendo aí. Né? Quando você sai do seu trabalho, você sai louco para não voltar mais? Né? O trabalho ainda te rende satisfação? Ou você pensa na profissão como algo que te tortura? Se você realmente está pensando como algo que te tortura, que você ganha pouco demais, que não está satisfeito, olha, se desculpa, ou você escolheu a profissão errada, ou está na hora de você repensar conceitos, melhorar sua tabela de preços e tentar ver uma forma de alavancar suas vendas. Né?
Né, sobre o nosso principal funcionário, que é ele o responsável por essa frustração que vocês sentem às vezes em relação à profissão. O problema em si não é a profissão, mas este funcionário que vocês têm aí no seu consultório. Né? Vamos lá. Você é um profissional caro para você mesmo? A pergunta que vocês têm que fazer é: eu, como patrão, posso pagar o meu salário? Ou será que eu sou muito caro para mim como patrão? Se a resposta for não, eu sou um funcionário caro, então está na hora de você conversar com o seu funcionário e falar para ele, cara, o negócio é o seguinte, ou você diminui o que você quer ganhar e aperta o seu cinto lá na sua casa, ou você é obrigado a demitir você. Né? Outra vocês, né, é vocês mesmos responderem essa resposta. Que tipo de funcionário que eu sou? Eu sou um funcionário que estou satisfeito com o meu salário ou eu gasto além da conta? Além das minhas posses? Que tipo de funcionário eu sou? Né? Será que eu tenho esse valor mesmo? Será que eu tenho esse valor para o meu patrão? Será que realmente justo? Será que eu não estou ganhando mais do que o que eu mereço? Né? E aí teve então esse cuidado, né? Demitido. Porque pode chegar um momento em que o nosso patrão vai querer chegar para nós e falar assim, ó, rua, área, você está demitido. Você está demitido. E a gente não pode fazer isso conosco mesmo, certo? Bom, vamos continuar essa nossa apresentação aqui, né? E vamos falar um pouquinho de números agora, né? Vamos falar um pouco de valores, né? Da estrutura da montagem da tabela de preço. Vamos lá. Vamos estabelecer aqui uma meta salarial para todo mundo de 15 mil e vamos estabelecer que dentro desta meta já está embutido o salário que o seu patrão vai pagar. Então, esta meta é salário mais o seu lucro como empresário, certo? Você pode estabelecer aí o salário que você quiser, 3, 4, 5 mil reais e o restante como empresário. Ou, ao contrário, 10, 12 mil de salário, porque você é um puta de um funcionário exemplar, diferenciado, e o seu patrão merece ganhar em cima de você só 2, 3 mil reais, não importa. Né? Vamos estabelecer uma meta salarial de 15 mil. Uma meta razoável, eu acho que dá para todo mundo ter uma vida digna com este salário, certo? Então vamos lá. Estabelecida essa meta, né? Você já conta com o salário do seu funcionário. E vamos então às conclusão interessante que a gente tira. Na hora que a gente embute o valor da prótese no valor total das minhas despesas, eu descubro que cada paciente meu por hora atendida, se ele pagar só R$ 5, paga a minha prótese. Né? Que é, na verdade, o que a gente faz quando a gente dilui os preços. Né? Uma restauração de resina, em termos de percentual de lucro, me dá muito mais lucro do que uma prótese total ou uma coroa cerâmica, porque o custo do meu laboratório é altíssimo. Se eu fosse cobrar proporcionalmente o valor da minha restauração na minha prótese, eu inviabilizaria os trabalhos. Mas vamos lá. Então o valor final da minha hora trabalhada caiu para 120 mil e eu descobri que eu posso faturar menos no final do mês ganhando a mesma quantidade de dinheiro. Olha lá, R$ 800 a menos no faturamento me deu o mesmo rendimento líquido, 15 mil reais. Mas aí, de novo, a pergunta, né? Quanto eu vou cobrar do meu paciente? Ora, este valor, você passa a pensar no que você faz por hora trabalho. Então, por exemplo, vamos puxar aqui para a dentística. Vamos pensar em uma classe 1. Eu consigo fazer bem feita uma classe 1 em meia hora? Bom, uma classe 1 como essa que foi mostrada para vocês é possível ser feita em meia hora, sim, de boa qualidade, tá? Se eu tenho um custo da hora de R$ 26 de uma hora, eu estou falando em meia hora, né?
de R$ 26 minha meta é 15 mil, eu tenho que faturar por hora 120. Se eu consigo fazer 2 restaurações de classe 1, bem feitas em meia hora, então eu posso cobrar R$ 60 cada restauração? Olha, as contas mostram que sim. Se eu consigo fazer duas restaurações a R$ 60 me dá 120. 120 é a minha meta de hora trabalho. Será que a gente pode considerar R$ 60 como um preço caro para uma restauração? Claro que não, está de graça. Principalmente para vocês, especialistas. E olha, a R$ 60 uma restauração, se vocês encherem sua agenda, é óbvio, vamos deixar isso claro, né? Se vocês conseguirem encher as suas 160 horas, vocês têm um faturamento de R$ 15 mil líquidos no seu consultório particular. Vamos continuar com a nossa tempestade cerebral com números, né? Vamos brincar com esses números então. Se é possível fazer 2 em 1 hora, né? E ela era 60, vamos aumentar o nosso preço? Olha, de 60, vamos jogar nossa restauração com 20% mais caro? Vamos jogar para 72? Posso considerar como 72 um valor baixo para uma restauração de classe 1? Claro que é. Principalmente para vocês, futuros especialistas, ou para futuros colegas que venham fazer especialidade na minha área, né? Então, R$ 72 é um preço barato. Eu consigo fazer 2. O preço da minha hora é 26. Então, eu vou fazer 2. A minha meta não é 15 mil? Se eu faço 2, eu vou faturar R$ 144 por hora de trabalho, não vou? Pensando nas horas cheias. Eu preciso de 117 horas, 128 horas para faturar os 15 mil. Olha, você não falou que vai trabalhar 160 horas? Sim, mas vejam bem, com 128 horas eu já bati a minha meta. Se eu trabalhar a 160 horas, eu vou jogar o meu faturamento líquido para R$ 18 mil. A 160 horas, faturando este valor, o meu faturamento líquido mensal passa a ser de 18. E se eu trabalhar 176 horas, Alípio, o que isso significa? Significa trabalhar 4 sábados por mês. Cobrando R$ 72 uma restauração, com horários cheios, você tem um faturamento líquido de R$ 20 mil. Ou seja, o seu faturamento está diretamente relacionado ao valor que você cobra e à não ociosidade de sua agenda. Mas a gente consegue provar que vocês conseguem ganhar dinheiro sem fazer prótese no consultório. Vamos brincar um pouquinho mais de novo? E se eu dobrar o preço? Era 60, vou jogar 120. 100% de aumento é muita coisa? Ah, isso é muita coisa. Tudo bem. Então vou cobrar 120? Vamos cobrar 120. 120 é um valor caro para uma restauração feita por especialistas? Não. Para um recém-formado talvez seja um pouco puxado, para o especialista não é. Não é? Se eu for trabalhar 176 horas por mês, com os sábados, eu tenho um faturamento mensal bruto de R$ 42 mil. Me dá um rendimento líquido de R$ 37 mil, cobrando só R$ 120 por hora. Como é que vocês pensam que as clínicas populares faturam alto na odontologia? E aqui vai um pequeno comentário, né? Dentista tem arrepio só de ouvir a palavra clínica popular. Num país pobre como o nosso, dizer que nós somos um dentista popular não significa dizer que nós somos um dentista de preços baixos e serviço porco. Só significa dizer que nós cobramos um pouco mais baixo que o mercado, trabalhamos um pouco mais e atendemos um volume maior de pacientes. Só isso. Apenas isso. Mas vamos lá, vamos dizer que eu queira ser um dentista chique, que eu queira atender só uma classe 1 por hora. Olha o meu faturamento lá embaixo como ficou. 16.500 no faturamento líquido. Olha que maravilha. Não é? Continuando nossa brincadeira com números. É possível que eu aumente o meu...
Continuando aqui, então, né? Vamos continuar então com a nossa linha de raciocínio. É possível que aumentando demais os meus preços eu perca alguns pacientes do meu consultório? Sim, é possível. Então vamos lá ver, né? Aquele aumento de 20%, vamos projetar uma perda de 20% de serviços no nosso consultório. A gente trabalhando 176 horas, 2 dentes por hora, 352 procedimentos, vai dar um faturamento lá em torno de 25 mil reais, certo? Se eu trabalhar dentro dessas 176 horas, eu tiver uma queda de 20% de atendimento, eu vou atender 1,6 dentes por hora, 281 procedimentos, a R$ 72, eu vou ter um faturamento de 20 mil reais. Se eu tirar a minha despesa, que é R$ 4.300, olha só, ainda assim, mesmo perdendo 20% dos meus pacientes, eu vou ter um faturamento superior à minha meta de 15 mil reais. Né? Vamos tentar entender quanto custa o desconto. Lembra que eu falei que toda negociação é bem-vinda? Isso só significa que o seu paciente já aceitou o seu planejamento e ele só está querendo a oportunidade de poder dizer, olha, vou fechar com você? Então vamos pensar. Se eu trabalhar com um desconto de 10% no meu faturamento, né, se ali, na coluna da esquerda, né, as restaurações, vamos imaginar restaurações a R$ 130, 176 horas trabalhadas, uma restauração por hora, faturamento bruto de 22 mil reais, tá? Isso é apenas para a gente fazer contas. Se eu dou 10% de desconto para o meu paciente, a minha restauração, né, ela cai para R$ 117, não mais 130. Continuo trabalhando as 176 horas por mês. O meu faturamento caiu para 20.592. Um desconto de 10% para todos os meus pacientes, neste caso, vai significar uma perda de R$ 2.300 aproximadamente no meu faturamento. Alguma coisa em termos de eu ter que trabalhar 20 horas a mais para manter o faturamento. Para quem não trabalha de sábado, são 4 sábados a 5 horas de trabalho. Então é importante lembrar que a negociação é bem-vinda, os descontos podem e devem ser ofertados a seus pacientes, mas esses descontos têm que ser previstos na sua tabela de preço, para que você não perca uma fatia considerável do seu faturamento. Continuando aqui com a nossa discussão, vamos falar um pouquinho de convênios. Né? Por que você não deve atender convênios? Se não for por mais nada, é pelo preço aviltante que eles pagam, é pela forma como eles os tratam. Mas vamos pensar, né? É possível, né, atingir a meta com convênios? Vamos lá. Do lado esquerdo a gente vê ali, atingindo a meta sem o convênio, a nossa meta é 15 mil, o custo da hora 26, uma restauração a 120, que foi o último preço proposto a vocês, né? Cada restauração a 60 reais. Eu tenho um faturamento mensal de 19 mil, eu atingi minha meta de 15 mil. Vamos pensar a mesma coisa? Né? Vamos lá. Se o custo da hora é 26, minha meta é 15 mil, eu tenho que faturar 120 por hora, né? Eu teria que faturar bruto 146 por hora trabalho. Mas um convênio, e vamos falar de um convênio razoável, me paga 20 reais num procedimento. Mas eu tenho que faturar por hora 146. Mas o convênio me paga 20. Então eu vou ter que fazer 7,34 restaurações por hora. Trabalhar 58,72 horas. Então, só se eu consigo fazer 2 restaurações por hora bem feita, eu tenho que trabalhar 29 horas para conseguir isso. Um dia não tem 29 horas, né? Continuando aqui, por que eu não devo atender convênios? Bom, se minha restauração custa 20 reais, eu tenho que trabalhar 176 horas. E são 2 restaurações por hora, o meu faturamento mensal é de 7 mil reais. Eu não consigo chegar perto da minha meta, porque eu vou ter um faturamento líquido de 2.300.
Ou seja, é impossível bater a meta atendendo convênios, a não ser que sua meta seja baixíssima. Se eu fizer 4 por hora, eu consigo ter um rendimento líquido de R$ 9.000, trabalhando feito um retardado para conseguir esse faturamento. Trocando em miúdos, eu trabalho 4 vezes mais e tenho um faturamento 60% menor. E aqui vai uma dica se vocês tiverem estômago de como atender convênios. Com a restauração a R$ 20, né, se eu tiver 4 cadeiras, 3 para convênios e uma para paciente particular em separado, as minhas 3 cadeiras ocupadas conseguem me render líquido R$ 2.300 se eu pagar 20% do faturamento para os dentistas. Vai sobrar para mim no meu bolso 5.727 pelas 3 cadeiras ao final de um mês. Só que eu vou pagar para cada um dos colegas algo em torno de R$ 350 por mês de trabalho, menos que o salário mínimo, né? É óbvio que eu não posso ter um dentista só. Nas cadeiras separadas só no particular, se eu fizer um preço popular, e prestem bem atenção, não dá para atender pacientes de alta renda com conveniados no mesmo consultório, isso é impossível. Cobrando a R$ 100 a restauração, eu consigo gerar um total lá de mais R$ 12.000. Somados com as minhas cadeiras de convênio, eu consigo um faturamento de R$ 18.000. Então vocês começam a perceber como é que as grandes clínicas conseguem gerar dinheiro atendimentos. E a grande verdade da odontologia é essa: se você quer qualidade, você tem que cobrar pela qualidade. Qualidade tem preço, né? Eu espero que vocês possam aproveitar essa aula. Eu espero que vocês tenham tido a paciência de ouvir a aula até o final. Eu coloco à disposição todos os contatos novamente para dúvidas, para a gente poder esclarecer e para a gente poder conversar. Fiquem à vontade de adicionar no WhatsApp, no Face, no Instagram, fazer perguntas, e foi realmente uma grande honra poder estar com vocês aqui neste momento. Obrigado.